Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E, na verdade, a grande discussão hoje é sobre o tamanho que a oposição bolsonarista, ou seja, de extrema direita, mais o movimento bolsonarista, sobre o tamanho do incômodo, sobretudo da virulência dessa oposição, mas, acima de tudo, o poder que essa oposição vai ter. Porque, de fato, a Câmara dos Deputados, o Senado, endireitaram. O Congresso Nacional conseguiu endireitar ainda mais. O uso da máquina por Bolsonaro, a quantidade gigantesca de dinheiro empenhada pela direita e pela extrema-direita, os aportes financeiros ilegais, inclusive de grande parte do empresariado, não é mais até do que o mercado financeiro, o empresariado foi muito efetivo nessa campanha e despejou bilhões e bilhões e bilhões de reais, sem falar que o próprio Bolsonaro investiu cerca de 500 bilhões de reais na campanha eleitoral de 2022. Isso equivale, pasme, caro espectador, isso representa basicamente 0,5% do PIB brasileiro, que é de quase 10 trilhões de dólares, não é? Então foi alguma coisa, um pouquinho a mais de 5% do PIB que foi gasto pelo Bolsonaro para tentar se eleger e para eleger muito direitista no Congresso Nacional. Mas, na verdade, se formos analisar a eleição, os resultados da eleição, a votação de Lula e de Bolsonaro, é de se pensar, nossa, mas vai ser um processo difícil governar o Brasil durante os próximos 4 anos, porque o Bolsonaro teve 48% dos votos válidos e o Lula teve em torno de 52%. Não é? Na verdade, isso, 49% dos votos válidos e o Lula teve 51%. Não é? Então, uma diferença de cerca de 2 pontos percentuais, pouco mais de 2 milhões de votos, então é praticamente um empate. Ou seja, o bolsonarismo vai vir muito forte na oposição ao governo Lula. Será? Para que você entenda o que aconteceu, o movimento na campanha eleitoral, aquilo que aconteceu nessa campanha eleitoral, não pode ser transposto para os próximos 4 anos, porque o Bolsonaro não terá instrumentos para manter esse apoio que ele amealhou por estar no poder. Vejam, existe 2 situações. Uma situação é o Bolsonaro no poder e com poder, e outra situação é Bolsonaro fora do poder e sem poder, ou seja, sem a tal caneta BIC, sem dinheiro para comprar apoio. E isso já se traduz imediatamente de uma forma impressionante. Vejam, de uma forma impressionante, já começa a debandada do bolsonarismo, mas começou nem bem fechar as urnas, começou na segunda-feira, não é? Em alguns casos até no próprio domingo. A velocidade com que os apoios ao ex-presidente Lula se multiplicaram e as tentativas de diálogo com ele. Ou seja, o Lula, neste momento, para quem não sabe, ele está sendo cortejado pela União Europeia e pelos Estados Unidos para se tornar um negociador
extraoficial, não é? Um promotor, um construtor de pontes, tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia querem que o Lula atue como intermediário entre essas potências, não é? As duas das três grandes potências mundiais, China, Estados Unidos e Europa, né? São os grandes blocos de poder mundiais. A China, evidentemente, está soltando rojão até agora, porque teve uma relação muito tumultuada com o bolsonarismo, agressões. Quem não se lembra do Ernesto Araújo, o ex-chanceler porra louca do Bolsonaro, agredindo a China, né? Fazendo fortes agressões à China, e ali o embaixador da China no Brasil, as turras com ele, as turras inclusive com o governo Bolsonaro. Então a China é até fácil de prever que vai trabalhar com muita tranquilidade com o Lula, mas Europa e Estados Unidos, além de terem apoiado a eleição de Lula, de terem ajudado a intimidar os militares para que não cedessem aos apelos golpistas de Bolsonaro, na verdade o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ligou para o Lula, uma conversa demorada, na segunda-feira mesmo, reconheceu. Os Estados Unidos foram o primeiro país do planeta a reconhecer a eleição do Lula, e os Estados Unidos, agora, nas palavras do Joe Biden para o Lula, ofereceu ao Lula que se torne um construtor de pontes entre os países, e é a mesma proposta que a União Europeia está levando ao Lula. Já há uma deputada, uma eurodeputada, trabalhando por isso, que em nome da União Europeia procurou o Lula. Eles querem que o Lula sirva de ponte entre esses blocos econômicos, esses países, essas potências, e a América Latina, e que ele construa pontes, que ele faça em nível mundial a obra impressionante que ele fez no Brasil. Porque o Lula conseguiu, pela primeira vez na história deste país, nunca tinha acontecido isso, formar a maior frente ampla que já se viu no Brasil e talvez até no mundo. Poucas vezes se construiu um consenso tão grande, uma frente tão ampla. Claro que ser o Bolsonaro do outro lado ajudou. Claro, ajudou, porque o que estava do outro lado era o inferno. Então, não foi também uma missão impossível para o Lula construir essa frente ampla, mas foi possível graças à capacidade de conciliação do ex-presidente Lula. Note-se que ele fez acordos e se aliou a gente que soltou rojão quando ele foi preso. Mas é que o Lula tem uma visão que ele já externou muitas vezes, de que é a seguinte: aquele que foi eleito, ele tem um mandato popular, ele tem representatividade, e cabe a um governante respeitar a decisão do povo. Errada ou certa, a decisão do povo foi a de dar mandato para esses deputados ultraconservadores. Mas agora, eu lhe pergunto, quanto tempo você acha que vai demorar para o Lula começar a atrair apoios, que inclusive já foram dele e migraram para o Bolsonaro? Primeiro vamos entender o seguinte: quem elegeu o Bolsonaro, desses 49% de votos válidos que o Bolsonaro teve na eleição, tudo isso é em uma maioria esmagadora eram votos dos evangélicos. Entre esses eleitores evangélicos, muito provavelmente não há quase nada de ideologia. Esses eleitores evangélicos que foram cooptados pelas igrejas do Silas Malafaia, do Edir Macedo, dono da Record, e de outras denominações, esse eleitorado, ele foi na onda do pastor.
Então o pastor disse para ele, a igreja disse para ele que ele deveria apoiar o Bolsonaro e pronto. Essas igrejas neopentecostais têm uma ascendência gigantesca sobre o seu rebanho, que nós preferimos, eu inclusive, chamar de gado. Mas, na verdade, é gado, mas esse gado, esse rebanho evangélico, ele vai para onde os pastores levam. E o fato é que alguns dos mais representativos líderes evangélicos, Silas Malafaia, Edir Macedo, uma forte liderança da Assembleia de Deus, no dia seguinte à eleição, bastou Bolsonaro perder para começarem a falar sobre entendimento com Lula. Até a eleição, o Malafaia, por exemplo, dizia que não queria nem papo com Lula e xingou o Lula de tudo quanto é jeito. Acabou a eleição, o Lula ganhou, o Malafaia já está falando em orar pelo Lula, o Edir Macedo já está falando em orar, já está falando que não vai ter problemas com Lula, pregando entendimento e tal. E o Lula, assim como manteve entendimentos com esses caras lá atrás, vai manter agora. E, na verdade, o que eles querem é evidente, é dinheiro, são benesses, é manutenção de poder, mas ali eles têm bancadas no Congresso, os evangélicos têm a maior bancada do Congresso, né? A bancada evangélica se tornou inclusive maior que a bancada ruralista. Agora precisa de ver como é que está nessa legislatura, mas é uma das bancadas mais fortes do Congresso Nacional, a bancada evangélica, e ali vai se fazer os acordos. E o Lula, por que é que eu cito o convite da Europa e dos Estados Unidos para o Lula construir consensos? Porque ele demonstrou uma capacidade que ainda não se viu em nenhuma parte no mundo de um presidente que consegue construir esses consensos, não é? Então, o Lula com os evangélicos, com a imprensa de direita, ou seja, Record, SBT, a prova é a Jovem Pan, o veículo mais bolsonarista de todos, que se tornou praticamente um órgão oficial do bolsonarismo. No dia seguinte da eleição, demitiu todos os bolsonaristas fanáticos, os jornalistas ultra-bolsonaristas e que não quiseram se adequar. A Jovem Pan começou a afagar o Lula e a Jovem Pan quer se entender com o Lula. Claro que você deve estar pensando, mas eu elegi o Lula para ele agir como o Bolsonaro? Não. Não me entenda mal. A construção de consensos com essa gente são consensos institucionais, são consensos para essa gente não fazer uma oposição desvairada. Agora, daí a fazer acordos espúrios que resultem em prejuízos para a população, como o Bolsonaro fez com empresários, por exemplo, vendendo para eles os direitos trabalhistas, Temer, Bolsonaro, venderam a cabeça do trabalhador, isso não vai acontecer e eles sabem, e na verdade haverá outros empresários crescendo. O Magazine Luiza, por exemplo, que vinha encolhendo. O Bolsonaro, inclusive, estava ajudando, né? O Magazine Luiza, da própria Luiza Trajano, é uma empresa que volta a ter uma grande perspectiva de crescimento no governo Lula, porque o Lula vai refazer o crescimento da força econômica das classes populares, não é? Então, os que fabricam e vendem produtos para a população mais humilde, esses vão ganhar muito e o Lula vai voltar a distribuir renda. Não se esqueça que o governo Lula é o governo que mais distribuiu renda na história brasileira, dados oficiais do IPEA, do Índice de Gini, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, não é? Então há consenso no mundo inteiro da promoção de igualdade que o Lula operou no Brasil
E, na verdade, então, a Jovem Pan, por exemplo, demitiu todo mundo. A Record deve voltar a ter uma relação civilizada com Lula. O SBT nem se fale, o Silvio Santos sempre esteve no poder. Agora você veja, se tirar os evangélicos do Bolsonaro, sobra muito pouco. Sobra muito pouco. Se os evangélicos pararem de ser linha auxiliar do Bolsonaro e de iludir o povo evangélico, o bolsonarismo vai derreter, vai virar pó. Porque se não tiver pastor mandando a população evangélica adorar o Bolsonaro, Bolsonaro já era. Então, o tamanho real do bolsonarismo, várias pesquisas, inclusive o próprio Datafolha, deu um apoio real para o bolsonarismo, um apoio ideológico, aquele apoio forte, a coisa de 15% do eleitorado. 15%. O bolsonarismo vai perder muita força, o Bolsonaro vai gritar, vai espernear, mas que ele, quando diz, ele e os filhos, no pronunciamento de ontem do Bolsonaro, o Bolsonaro diz que ele tem 50 milhões ao lado dele, tem uma ova, tem nada, o Bolsonaro não tem 50 milhões de pessoas ao lado dele. O que o Bolsonaro tem o que ele teve são os militares, alguns, né, porque outros já foram pulando fora, e ele tinha o apoio das igrejas evangélicas porque interessava aos pastores evangélicos estar com ele. Mas isso não quer dizer que eles vão continuar apoiando. Então, aqui eu quero passar para o noticiário que corrobora tudo isso que você está ouvindo aqui, e eu vou mostrar como o Lula vai desidratar, vai fazer o Bolsonaro virar pó, derreter nos próximos meses, e até o fim de 2023 o bolsonarismo não vai ser nem sombra do que foi nos últimos 4 anos. Vamos ver então. Bom, primeiramente nós estamos vendo aqui, Lula será a ponte entre a velha e a nova esquerda na América Latina, diz ex-embaixador dos Estados Unidos ao jornal Globo. Para Thomas Shannon, ex-subsecretário do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, o governo Biden quer que o Brasil volte a ter um engajamento maior com a comunidade internacional e atue para construir pontes, como eu já disse para você. Ao mesmo tempo, o governo Lula pode ajudar a construir pontes, a mesma coisa, entre países, diz diplomata francesa. Não é? Haverá apoio e entusiasmo para apoiar o Brasil em um plano de transição justa. A frase é de Laurence Tubiana, a diplomata francesa que foi encarregada de vir a público com essa proposta, basicamente, da Europa ao Lula. Tanto a Europa quanto os Estados Unidos querem aproveitar a capacidade do Lula de aglutinar, de gerar consensos. Estados Unidos, China, Europa e emergentes apoiaram Lula de forma muito rápida, de forma praticamente instantânea para sufocar Bolsonaro. Aqui está uma das vítimas do Bolsonaro, né? Um daqueles chefes de Estado que mais detestam o Bolsonaro, que é o Emmanuel Macron, que é o presidente da França, e num esforço para não deixar margem para uma ruptura institucional no Brasil, líderes internacionais e personalidades se apressaram para enviar telegramas de reconhecimento da vitória de Lula. Foi muito importante que o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, foi o primeiro. E por que o Joe Biden fez isso? Porque os Estados Unidos está numa situação política muito perigosa, muita gente está assustada nos Estados Unidos, basicamente, minha amiga, meu amigo, com o fato de que o trumpismo está conflagrando os Estados Unidos e há medo de uma tentativa de golpe nos Estados Unidos da extrema-direita, o que seria uma ameaça à humanidade. Não é? Então, os Estados Unidos estão lutando muito. Os Estados Unidos, de repente, se tornaram progressistas. Por quê? Porque eles estão vendo
que o deslocamento para a direita está fazendo mal para aquele país. Tem uma extrema direita. Quando você fomenta a direita, quanto mais direita, mais o público-alvo dessa direita vai endireitando, até chegar à extrema-direita. E foi o que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos. O Bolsonaro só ganhava de Lula entre evangélicos e eleitores com maior renda. Ou seja, você tira os evangélicos, aqui ó, pastores de Santa Catarina, tal, você viu o Bolsonaro rezando o tempo inteiro, mas quem dava os eleitores para ele eram os pastores, os telepastores. Tirando os telepastores do Bolsonaro, não sobra nada, porque o rebanho dessas igrejas não é bolsonarista, não tem ideologia nenhuma. São pessoas pobres que são convencidas com argumentos pseudo-religiosos, né? E demonização, lógico, do Lula que faziam, e não vão fazer mais. E os pastores bolsonaristas, Lula venceu, no dia seguinte baixaram o tom, pediram oração por Lula. Malafaia, Feliciano, estão entre os líderes evangélicos que defendem o respeito ao resultado das urnas e já se propõem a conversar com o Lula. E a gente não pode esquecer que Malafaia, Edir Macedo, todos esses estavam na aliança de Lula. Só que eles mudam de lado e ficam sempre do lado de quem está no poder. A Igreja Universal, já do Edir Macedo, está cheia de boa vontade com Lula. Eu posso atestar que, por exemplo, durante a era Lula, a Folha de São Paulo escreveu um editorial dizendo que a ditadura no Brasil foi branda, foi uma dita branda. Eu convoquei uma manifestação diante da Folha naquele tempo, coloquei 500 pessoas na frente da Folha, vítimas da ditadura, para protestar. A Record me deu toda a cobertura, veio na minha casa me entrevistar, passou o programa no Domingo Espetacular com a minha fala sobre o que foi a ditadura. Daí depois a Record foi para a direita, passou a apoiar a ditadura, que quando o Lula era presidente a Record atacava a ditadura, né? O Malafaia, a mesma coisa, ora pelo presidente eleito e pede a Deus bênção sobre Lula. O Malafaia, você entende? A Assembleia de Deus se divide após a eleição e pastor rejeita atacar Lula de novo. Burrice demais e má fé. Está aqui o pastor que até domingo pela manhã estava descendo a lenha no Lula, o Lula venceu a eleição, está aí. A mesma coisa, evangélicos alertam para vídeo falso com pedido de jejum por Bolsonaro após ele ser derrotado. E esse vídeo é antigo, é de 2020, tentaram emplacar bolsonaristas, mas não colou porque ninguém fez pedido de jejum nenhum pelo Bolsonaro. E a Jovem Pan demite geral. Você lembra desse sujeito, Caio Coppola, Augusto Nunes, né? São antibolsonaristas asquerosos. O Lula, inclusive, acena para a Jovem Pan. Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, Tutinha, controlador da Jovem Pan, no ano passado já havia ameaçado desembarcar do governo Bolsonaro. A saída de Moro teria sido a gota d'água para o Tutinha, mas empresários aliados de Bolsonaro e sua equipe o convenceram a ficar apontando para os crescentes números de audiência, a receita do YouTube, etc. Então, agora que o Lula volta a poder, foi demitido Augusto Nunes, foram demitidos, aqui nós vamos ver os demitidos, né? Quais nomes foram demitidos da Jovem Pan, que era a empresa mais bolsonarista de todas. Então foi o Caio Coppola, não é? Augusto Nunes, esse aqui, né? Caio Coppola, não sei se está a imagem dele aqui, não está, mas ele está aqui nessa imagem aqui de cima. Esse aqui é o Caio Coppola, o Augusto Nunes, que é esse aqui, esse inclusive que me caluniou, eu quase o processei, me arrependo de não ter processado. Guilherme Fiuza, esse um antipetista furibundo. Guga Noblat é de esquerda, mas aí a questão foi outra, que ele não apoiou a Jovem Pan quando o STF proibiu os ataques da Jovem Pan ao Lula, ele não se solidarizou, foi demitido por isso.
esse Maicon Mendes também, e aqui a Carla Ceccato, uma bolsonarista muito conhecida, né? Muitos conhecem a Carla Ceccato. E, aliado de Bolsonaro, também os governadores bolsonaristas estão todos aí querendo se entender com Lula, dispostos a fazer pontes com ele. Então, Cláudio Castro, governador reeleito do Rio, vai ter que trabalhar com Lula 4 anos, e esses governadores sabem que sem o governo federal, eles estão lascados. Após a eleição de Lula, Zema deseja sucesso e diz que está aberto ao diálogo, governador de Minas. Esse vai aderir muito rapidamente e você tem aí então esse apoio dos governadores bolsonaristas que foram eleitos. No Congresso também vai ser muito simples fazer as pontes e tal, e o Lula só vai ter que negociar com essa gente como ele negociou no passado. Lá em 2002 ele fez a mesma coisa. Isso significa abrir mão dos programas sociais, abrir mão da liberdade para adotar uma agenda progressista para o país? Não, porque o que essa gente quer são alguns cargos, não é? E está próximo do poder. Então o Lula sabe fazer isso muito bem e ele já fez. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço